Rasta! Esse é o canal Baú, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso, vou falar do nosso adversário de hoje às 16 horas pelo Campeonato Brasileiro Série A, Bahia e Goiás, Goiás e Bahia. Este é o raio-x do adversário, trazendo o Alviverde da Serrinha, o Alviverde de Goiânia, o time que leva o nome do seu estado, assim como o Bahia. Aliás, eu acho que todos os estados tinham que ter um time assim. Mas Bahia e Goiás, Goiás e Bahia, é o jogo da 7ª rodada, Rasta. Será às 16 horas na Arena Fonte Nova, onde o Bahia tem uma vantagem, uma certa vantagem jogando contra o Goiás, né? Já venceu 8, perdeu 3 e são 4 empates. No confronto geral, esse time que tem 80 anos de idade, fundado em 6 de abril de 1943, são 35 confrontos onde o Goiás leva vantagem. São simplesmente 12 triunfos do Goiás contra 8 triunfos do Bahia. Acho que são 8 triunfos do Bahia, vamos lá, são 12 triunfos do Goiás, são 14 empates, então são 9 triunfos do Bahia para somar os 35. Então o Bahia está atrás do placar no confronto geral, já que na Fonte Nova, a última vez que o Goiás ganhou foi lá em 84, quando o Campeonato Brasileiro se chamava ainda Copa Brasil e teve como campeão o Fluminense do Rio de Janeiro. O confronto de hoje, Rasta, é importante porque o Bahia vem de 2 derrotas no Campeonato Brasileiro, 2 derrotas no Campeonato Brasileiro, enquanto o Goiás aí vem de um triunfo importantíssimo, venceu simplesmente o líder do campeonato que estava com 100% de aproveitamento e conseguiu lá o triunfo de virada 2-1 dentro de casa, conseguiu derrubar o líder do campeonato, que continua líder, mas perdeu seu 100% de aproveitamento. A situação do Goiás no campeonato é semelhante à do Bahia, os dois estão ali com 6 pontos em 6 jogos, o Bahia leva vantagem apenas no saldo de gol, porque recentemente o Goiás tomou 5 cocos do Palmeiras dentro de casa, então piorou um pouco seu saldo de gols, e é por conta disso que os dois estão, apesar de terem 6 pontos, o Bahia leva vantagem. Só que para a zona de rebaixamento eles não têm tanta vantagem assim não. Qualquer um aí que perder, ou caso termine empatado essa partida, com certeza tem 2 na zona de rebaixamento com capacidade de ultrapassá-lo. O Corinthians, que tem 6 pontos, 5 pontos, eu acho, 5 pontos é isso, e o Cuiabá, que tem 4 pontos. Então, se tiver um resultado de empate, por exemplo, e os 2 que estão na zona de rebaixamento vencer sua partida, se o Vasco também não vencer, acaba descendo os 2 para a zona de rebaixamento, e aí será um Deus nos acuda, Rasta. O fato é que o ano não começou muito bem para o Goiás, não. Nosso adversário até chegou à primeira colocação do campeonato goiano, mas, porém, todavia, no entanto, foi derrotado na final contra seu arqui-inimigo nos pênaltis, perdeu o primeiro jogo de 2-0, venceu o segundo 3-1 e tomou 7-6 nos pênaltis. Aliás, as penalidades máximas não têm sido uma boa para esse time goiano não, já que na Copa do Brasil, na segunda fase, ele também foi derrotado nos pênaltis para o Águia de Marabá. Terminou 0-0 a partida e eles perderam também nas penalidades máximas, Rasta. Só que hoje eles não vão correr esse risco não, porque afinal de contas o Campeonato Brasileiro é pontos corridos e eles vão atrás dos pontinhos deles se eles quiserem fugir do rebaixamento. Aliás, falando em Série B, a última vez que o Bahia ganhou o Goiás foi na Série B de 2016. Olha aí, o Bahia está com um jejum de pelo menos 4 jogos aí que o Bahia encontrou o Goiás, empatou 3 e perdeu 1. A última vez que ganhou, 2016. Lá se vão quantos anos, Rasta? 7 anos, se não me engano, 7 anos de lá pra cá, que o Bahia não vence a equipe do Goiás. Só venceu na Série B, venceu aqueles 2 jogos, inclusive, ele venceu 4-2 na Fonte Nova e venceu 2-1 lá no Serra Dourada. Não sei se foi no Serra Dourada ou se foi na Serrinha, acho que foi por aí. E hoje é outra história. O Bahia vem com um time meio desmantelado, já que no final de semana acabou sendo operado pela arbitragem, né? Tanto o senhor Zanovelli como o Emerson Ricardo, que foi o 4º árbitro daquela partida, acabou com o tricolor e impediu de o Bahia fazer uma reação diante do Flamengo, que depois de terminar o primeiro tempo 3-1, veio para o segundo tempo determinado a empatar a partida, estava melhor, mas foi operado. O Bahia que jogou no meio de semana contra o Santos e teve uma nova postura, uma postura diferente, uma postura que agradou bastante ao seu torcedor e que acaba dando uma certa amenizada assim no
desânimo do torcedor, já que o Bahia vem aí de 2 derrotas no Campeonato Brasileiro e está mal das pernas, inclusive no ataque. O ataque está deixando muito a desejar e hoje é um jogo para o torcedor acreditar em um triunfo. Eu simplesmente acredito que o Bahia é favorito para essa partida. Acho que dentro daquele conjunto de 10 jogos que a gente até aqui no canal vinha falando, Coritiba e Goiás são times que o Bahia tem que ganhar, não tem explicação. O Bahia pode jogar com todo o time em reserva, mas tem que vencer, porque são adversários diretos nesta temporada do Campeonato Brasileiro, e o Bahia vai ter a chance dentro de casa de mostrar para o seu torcedor que vai mudar a chave sim, que se não houver interferência da arbitragem, a gente pode sim ter um triunfo limpo, um triunfo lindo, um triunfo tranquilo, e hoje é um jogo para isso. O Goiás, assim como o Renato Paiva tinha falado na coletiva do jogo contra o Santos, é um time perigoso, e eu considero sim um time perigoso, um time que, apesar de não vir bem das pernas no Campeonato Brasileiro, tem aí pelo menos 2 jogos que não perde. Venceu na Copa do Brasil não, na Copa Verde, eles estão na final da Copa Verde, jogou no meio de semana também, na quarta-feira, contra o Paysandu, lá na casa do Paysandu. Venceu de 2-0, está com uma vantagem enorme para o jogo de volta, que será em sua residência, e venceu o líder do campeonato, o Botafogo, conseguindo superar a máquina de vencer aí no Campeonato Brasileiro até então, até que o Botafogo nos últimos 2 jogos perderam, né? Acabou perdendo também na Copa do Brasil, no jogo incrível que eles tomaram virada de 3-2, mas hoje é Bahia e Goiás, e esse perigoso Goiás pode sim aproveitar a fragilidade da defesa do Bahia, que é muito provável que vai estar mais frágil por não ter sua equipe titular. O Bahia, que é uma equipe que não tem nem 11 jogadores simplesmente titulares, a gente sempre está ali dependendo de um Juaner Chaves jogar uma boa partida, de um Matheus Bahia jogar uma boa partida. Como não temos o Matheus Bahia porque está machucado, o Rian tem sido escolhido pelo Renato Paiva e tem mostrado algum trabalho. Ou então no meio de campo a gente às vezes tem um Iago Felipe, às vezes tem um Tassiano. O Iago Felipe se machucou na Copa do Brasil, no jogo que ele não tinha nem 5 minutos no campo, então nós não vamos ter também essa opção. Acho que o Danielzinho seria uma opção caso o senhor Renato precise. E na zaga que é o maior problema. Provavelmente o Gabriel Xavier vai ocupar o espaço deixado por Canu, mas não vai ter a mesma qualidade. O Canu tem sido um xerife naquela zaga, tem sido o senhor da zaga, vamos dizer assim, com muita tranquilidade, joga com muita tranquilidade, com muita facilidade, mas no jogo contra o Flamengo, talvez até pelas injustiças que estavam acontecendo dentro de campo, ele acabou tomando 2 cartões amarelos, um totalmente injusto e que levou o Bahia até hoje pelo menos 2 atletas da defesa fora desse jogo. O Rezende, que também poderia ser o cara que faria ali o terceiro homem da zaga, também foi expulso naquele jogo, e com isso o Bahia vai ficar meio capenga na zaga. Só que além dessa capenguice da zaga, nós temos outros problemas, que é lá no ataque, Rasta. A gente voltou a ter a disponibilidade do Everaldo que jogou contra o Santos pela Copa do Brasil, mas também não vem mostrando aí tanta perfeição, assim, não tem sido o homem matador do Bahia ainda nesse Campeonato Brasileiro não. Esperemos que seja hoje. Acho que o Bahia é favorito contra o perigoso Goiás, só que dentro de casa quem tem que ser perigoso é o Tricolor de Aço, que vai ter a sua casa cheia para essa primeira partida da 7ª rodada. O Bahia que começa os trabalhos às 16 horas e vamos ver o que é que vai acontecer. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso.